Vereador Gustavo Toigo. Ilustre presidente Ricardo Daneluz, cumprimentos à mesa diretora por esta última sessão plenária desta legislatura, acontecer no plenário Nadir Rossetti, com todos os cuidados e protocolos de higiene em meio à pandemia. Mas passamos a discutir o presente projeto de lei que cria a Advocacia Geral do município e organiza a Procuradoria-Geral, projeto este que adentrou esta casa de autoria do Poder Executivo no último dia 3, portanto, há 12 dias, um projeto que, na minha ótica, tem grande importância, tem uma grande relevância. Eu tenho esse entendimento que é inegável, é inconteste a importância da advocacia pública, a importância do direito, a importância das normas, das leis que regem a vida pública de nosso município de Caxias do Sul. Para muitas coisas, mas a principal dela, nós que já estivemos à frente de postos importantes junto à gestão, no comando de poderes, todos nós sabemos e precisamos, em nossos atos, seguirmos, né, o que preconiza os diplomas legais, a nossa Constituição, mas isso é muito importante também, termos assegurada sempre a segurança jurídica desses atos, desses procedimentos, dos projetos que apresentamos, das ações que são impetradas, principalmente na defesa do município, nas causas judiciais em que o município é parte, nas contendas, enfim. Eu também venho da área jurídica, sou formado em Direito, tenho aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, estive à frente da Comissão de Constituição e Justiça por uma legislatura inteira, e eu sei, e entendo e reconheço a relevância do papel dos procuradores do município, né, na sua atuação jurídica e administrativa no nosso município, dos advogados públicos de Caxias do Sul. E esse projeto de lei, nobres pares, é um projeto extenso, é um projeto realmente que tem um conteúdo de extrema relevância para votar em tão pouco tempo, mas ele tem um conteúdo importante, e eu trago alguns pontos, né, desse projeto que cria a Advocacia Geral importantes, que ele, em primeiro lugar, ele regulamenta a nossa lei maior, que é a Lei Orgânica do Município, né? A própria Advocacia Geral, ela vai ser a responsável pela representação judicial e extrajudicial, não somente dos interesses afetos à administração direta, mas também como a indireta. Por exemplo, o SAMAI, o IPAM, a AFAS, isso está ali contido no artigo 2º. Uma das situações que pauto de extrema importância também é a questão da uniformização quanto à orientação jurídica, né, da administração municipal, o que pode evitar divergências, né, de interpretação entre os entes públicos do município de Caxias do Sul, bem como, também de grande importância, é a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, em todas as etapas e fases do concurso para a Procuradoria-Geral do município. Nós sabemos e temos esse conhecimento que os procuradores do município já contam com um subsídio, né, elevado. Né, o soldo hoje, né, dos nossos procuradores é um padrão elevado, né, são servidores estáveis, né, recebem 50%, inclusive, de verba de representação, e a questão dos honorários de sucumbência, que está esculpido ali no artigo 50, aos procuradores, nesse momento fica muito difícil. É bem complicado, porque, na minha ótica, o momento é inoportuno, o momento não é propício a isso, né? Por quê? Elenquei alguns itens, presidente, e na sequência já peço uma declaração de líder para findar o meu pronunciamento. O primeiro deles foi porque não tivemos, face à pandemia, condições de ampliar esse debate. Um debate que deveria ocorrer juntamente ali na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, trazer a Ordem dos Advogados do Brasil, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, entidades e órgãos que são afetas à questão jurídica do nosso município.
Então, a primeira coisa que destaco foi a impossibilidade de nós termos ampliado um debate mais profícuo afeto a esta matéria. A segunda situação é que justamente isso. Estamos em meio a uma pandemia de Covid-19, onde tudo ficou mais difícil, o contato com as entidades, os deslocamentos, as discussões. E nós vamos também, com certeza, né, criar uma certa diferença, né, um disparate entre servidores de um mesmo município. Amanhã depois vai aportar nessa casa, se o projeto passar, com certeza, né, a solicitação de engenheiros, arquitetos, né, pedindo lá sua gratificação pela anotação de responsabilidade técnica, vão vir profissionais da saúde por lá fornecerem laudos e assim por diante. E nós vamos ter que dizer, pois é, foi dado aos procuradores, nós vamos ter que também agora dar para os outros servidores. É uma situação complicada. A segunda situação, nobres pares, é uma situação real hoje no país. Nós tivemos inúmeras demissões, né, perdas, fechamento de pós de trabalho, de anistia privada, né, gente vivendo de auxílio emergencial, com extremas dificuldades, enquanto que os servidores públicos têm estabilidade. Conquistaram isso, está na lei, pois bem, mas nós precisamos ser sensíveis e ter solidariedade também àquele trabalhador que ficou desempregado em meio à pandemia. 2, a questão da lei federal, que criou, né, o auxílio emergencial para os estados, para as entidades da federação, inclusive os municípios, para fazer frente à perda da arrecadação de impostos. Ali veda qualquer tipo de aumento de salário, reposição, o que eu discordo em parte, porque a revisão geral e anual, a reposição da inflação, é um direito que está na Constituição e deve ser pago, mas até isso a legislação federal, para encostar recursos para os estados, proibiu. E um deles que eu pauto de extrema importância, que é o caso Manha Bosco, nobres pares. Eu não tenho mais muita dúvida que o município vai ter que bancar boa parte desta dívida, principalmente a questão do precatório, a parte em conteste. E eu entendo que esse projeto, né, o próprio prefeito Cassina, do qual eu tenho extrema admiração, sou um amigo pessoal, poderia ter avançado um pouco mais. Quem sabe ter criado uma ferramenta ali, um fundo, de que parte dos honorários sucumbenciais, pelo prazo de 10 anos, pudesse compor esse fundo, para, quem sabe, ajudar um pouco, né, para saldar essa grande dívida que nós teremos do município. Mas não fez. Então eu rogo aqui ao futuro prefeito, ao próximo prefeito, vereador Adiló, vice Paula, que enfrentem isso, né? Que justamente pensem numa questão de aprimorar esta, quando virar lei, esse projeto, quando virar lei, de quem sabe nós criarmos mecanismos para, quem sabe, aplacar um pouco mais essa grande dívida que nós vamos ter que honrar, se não lograrmos êxito lá ao final. Então nós precisamos enfrentar isso e vejo que essa é uma oportunidade. Então nesse momento, né, é preciso, repito, ser sensível com esse momento anormal, né, o esforço de muitos, né, e também pensar naqueles que mais precisam, pessoas da nossa comunidade, né, dos empregados, e sempre a nossa solidariedade também àqueles servidores que estão trabalhando lá na linha de frente, que são os professores, os policiais, os profissionais da saúde. Essas pessoas precisam ter um reconhecimento e precisam ter uma deferência nesse sentido. Mas de outra banda, presidente, e isso eu preciso deixar claro aqui também, de outra banda, face o tempo exíguo, vereadora Denise, que nós tivemos em analisar esse projeto, a gente percebe que o prefeito Cassina e sua equipe também teve a boa-fé, né, vislumbrou melhorar os serviços, né, da advocacia pública do nosso município. É um projeto de lei que consta 58 artigos, e eu me insurjo basicamente contra um deles, que é o pagamento dos honorários. Eu fiz uma consulta muito breve pela internet e não encontrei municípios que pagam esses honorários aos seus procuradores. A Assembleia Legislativa está reticente em aprovar isso. O Código Civil, ele é muito claro que, nesse sentido, né, os advogados públicos perceberão os honorários, mas com referência aos procuradores da União.
Não está claro ainda que nós tivemos recentemente um julgamento de uma ação direta de constitucionalidade pelo ministro relator Alexandre de Moraes, não deixa claro se isso cabe aos procuradores do município. Não existe ainda uma jurisprudência firme, forte, concreta, que nos autorize a isso. Mas os demais artigos, boa parte deles, eu entendo que é de extrema importância. Então, eu entendo que, nesse momento, né, ainda que não tenho esse entendimento, talvez em outro momento, com um debate maior, nós poderíamos avançar de maneira mais profícua, né, nesse sentido, com relação à questão dos honorários. E, repito, não é uma questão, eu já peguei aqui, vereador Denise, e nesses 4 legislaturas que estive aqui, projetos muito mais cabeludos do que esse. Já peguei fio desencapado um monte, né? E eu nunca me deixei de votar, me escondi. Sou uma pessoa que tem posição e vou continuar tendo posição. A única coisa que eu lamento é que nós não tivemos tempo para fazer as audiências públicas necessárias, para trazer aqui as entidades representativas do direito brasileiro, da justiça, enfim, os operadores jurídicos que tanto precisariam estar aqui nos auxiliando e ajudando esses parlamentares a formarem a sua convicção e um juízo firme para poder votar com convicção. Então, vamos aproveitar este momento, né, para deixar o nosso recado aqui ao próximo prefeito Adilói, a vice Paula, que enfrentem isso. Nós precisamos, né, com cautela, fazer uma reflexão muito forte de que vamos ter uma responsabilidade muito grande, no caso Manhã Bosco, e quem sabe nós possamos, né, criar mecanismos, ferramentas para, né, abastecer com, quem sabe, um percentual, uma parte desses honorários advocatícios em que o município vier a se tornar vencedor. Então, por tudo isso, presidente, tendo em vista que o projeto contém coisas muito boas, né, também tendo em vista que o prefeito Cassina pensa em também ter uma procuradoria, uma advocacia que trabalhe com eficiência, né, com uma atuação forte nos interesses do município através da PGM, eu vou votar favorável ao projeto, presidente.